Inicialmente, eu gostaria de me dirigir ao presidente da Câmara, o senhor Salvio Pires. Um prazer estar aqui, tá? E, em seu nome, eu saúdo todos os demais vereadores. Eu solicitei, via presença dessa casa, porque a semana passada, enquanto eu estava viajando, eu soube, e aí eu fui verificar que sim, que 2 vereadores falaram do meu escritório, afirmando aqui que eu estava construindo um muro na frente do meu escritório, que esse muro não atendia à legislação, que estava atrapalhando a questão de acessibilidade, e aí eu precisava vir aqui para falar sobre esse fato. Até porque, tá, a questão de acessibilidade, lógico, todos aqui são favoráveis, eu sou absolutamente favorável à questão de acessibilidade, mas aí tem um detalhezinho que é muito interessante. A irresponsabilidade do vereador que veio aqui para apontar o dedo para o meu escritório, afirmando que eu estou construindo um muro novo, impedindo a acessibilidade. E eu estou falando da irresponsabilidade apenas para diminuir o termo que eu deveria me dirigir ao vereador que fez isso. Vou fazer um breve histórico aqui aos senhores para entender essa questão de muro, construção, acessibilidade e o que é que seja. Senhor Claudionor, eu só pediria que o senhor tivesse mais zelo pelas palavras, que em nenhum momento ninguém lhe insultou aqui quando foi dito, apenas veja, que também não, seja recíproco, somente quanto a não, isso. veja, você está certo, mas Okay? assim, não me Quanto às insultou... palavras proferidas. Veja, não me insultou... Mas se ater realmente ao fato. Isso, não me E insultou, respeita a casa e mas os veio vereadores, uma por gentileza. tremenda de uma mentira aqui, uma mentira monstruosa, e ainda por cima colocou o meu cargo dentro da prefeitura como um fato impeditivo do secretário de ir lá fiscalizar a obra. Ou seja, não é uma mera afirmativa, é de uma leviandade absoluta. Isso que foi feito aqui a semana passada pelo vereador Zé Carlos. O que é que acontece da história? Vou só fazer um contexto histórico aqui. O meu escritório é uma casa que foi construída mais ou menos pela década de 60. Acredito que todos aqui nem sequer nascidos eram. Talvez um ou outro aqui tenha essa data. Naquela época da década de 60, para quem não sabe, a BR-232 passava em frente ao meu escritório. Posteriormente, a BR-232 foi modificada e colocada onde hoje ela existe. Aquela casa existe há muito mais de 50 anos. Aquele muro que está sendo reerguido, que foi reerguido, tem muito mais de 60 anos de idade. Muito mais de 60 anos de idade. Inclusive, eu tenho fotos. Se quiserem, inclusive pelo próprio Google Earth, vocês conseguem olhar o meu escritório lá, e pelo Street View, com aquele murinho lá. O que aconteceu é que, quando o meu vizinho estava construindo o outro lado da central da construção, um caminhão dele, que estava fazendo entrega, bateu e derrubou o muro. E aí, eu esperei ele terminar a construção para reerguer o mesmo muro, no mesmo local, do mesmo jeito, da mesma forma. Agora, onde está a leviandade da afirmativa do vereador Zé Carlos? O primeiro, a lei de postura e edificações do município de Salgueiro é de 2006. Antes de qualquer coisa, ela não é aplicável a imóveis antigos, ela só se aplica a partir de 2006. Ela não pode retroagir para mandar derrubar imóveis que não atendam a estas especificações. Só para ter um exemplo, vou ler aqui o artigo da Lei de Edificações, da Lei de Postura e Edificações do município. Diz aqui o artigo 46 da lei. Vias secundárias terão largura normal de 16 metros e pista de rolamento de 3 metros.
As vias secundárias são exatamente as vias que dão acesso às avenidas. Para exemplificar, esta rua aqui, na frente desta casa, que fica ao lado da matriz, é uma via secundária. Os senhores sabem quanto é o tamanho da calçada de vocês aqui? 1,75 m. Ela deveria ter, pelas especificações, 3 metros. Só que essa casa é muito mais antiga do que a Lei de Postura e Edificações do município, que é de 2006. Então, a própria casa aqui não atende à atual Lei de Postura e Edificações do município. Vamos mais. O senhor vereador Zé Carlos, que veio aqui para estar apontando o dedo, a calçada da casa dele, que é numa rua, numa avenida primária, tem exatos 2,20 m. Eu fiz questão de ir lá medir. Ele, tão preocupado com acessibilidade, foi apontar o dedo para mim e não perdeu o tempo dele de olhar para a calçada dele. E a calçada dele não atende à Lei de Postura e Edificações. Viu, senhor Zé Carlos? O senhor está devendo quase 1 metro de distância para a sua casa. Da sua casa. Tá? A minha calçada tem 2,10 metros. Outro detalhe, diferente da calçada da sua casa, a minha não é um calçamento com uma barreira, com uma... Como é que chama? A partezinha, quando você vai subir? O meio-fio. A minha calçada do meu escritório, que o senhor veio aqui para apontar o dedo, ela é rampeada. Ela não tem meio-fio, não. A minha calçada, ela sempre foi, do meu escritório, rampeada. E as calçadas, ao lado da sua casa, tem várias barreiras de tijolo. Mas o senhor, na preocupação de apontar o dedo para mim, não perdeu tempo de olhar para a sua casa e nem para os vizinhos. Vou dizer mais, é impressionante para mim a seletividade do seu olhar quando está caminhando, para vir aqui falar do meu escritório. Do lado do meu escritório, as duas calçadas que foram construídas posteriormente, porque o meu escritório é muito mais antigo do que todos os demais ao redor, e que foram construídas posteriormente, tem uma altura, dependendo do lado, que chega a quase 1 metro de altura para subir. Mas o senhor, como disse aqui, estava passando, caminhando, viu o meu muro, mas não viu o resto, né? É impressionante a seletividade que o senhor tem para estar apontando o dedo para os outros. Esqueceu da sua casa, esqueceu de ver as outras ruas, esqueceu de ver as outras calçadas, mas veio aqui para dizer que eu, como servidor público municipal da tua gestão, estava utilizando do cargo para que o secretário não fosse lá olhar. Agora, eu faço aqui, senhor Zé Carlos, a seguinte proposta. O meu muro, que tem muito mais tempo do que a sua casa, foi reconstruído na exata medida de onde estava e onde existia. Se o senhor quer fazer acessibilidade, faça o seguinte, ponha 3 metros da calçada da sua casa, que eu recuo o meu muro. Vá lá e derrube a frente da sua casa. Puxa 80 centímetros, se adequa à acessibilidade, que o senhor vem aqui para fazer tanta questão, que eu puxo o meu muro também, os meus 90 centímetros, para adequar a 3 metros da atual legislação. Tá? Porque vim aqui para estar falando dos outros, sem sequer perder o tempo de olhar e medir ou saber, é uma brincadeira, é de uma leviandade a toda prova. E ainda colocar o meu cargo como se isso fosse uma coisa que estaria impedindo alguém de fazer algo, um secretário administrativo, isso é uma brincadeira. Isso é uma verdadeira brincadeira. Então, assim, adeque a sua casa ao que a lei manda, derrube 80 centímetros da frente da sua casa, para ter 3 metros de largura na sua calçada, que eu faço questão, quando o senhor fizer isso, de puxar os 90 centímetros do meu muro, que existe
desde quando o seu pai era menino. Tá? É por isso que, antes de vir aqui, para estar dizendo que os outros estão fazendo algo de irregular, o senhor poderia, pelo menos, ter perdido o seu tempo de ir lá olhar ou de procurar saber o que é ou o que deixa de ser. Isso é uma leviandade a toda prova. E se o senhor quer que todo mundo se adeque à acessibilidade, comece pela casa. Esta casa. E ponha aquela calçada ali com 3 metros de comprimento, para não estar mais falando dos outros ou apontando o dedo para os outros. Então, senhores, eu vim aqui exatamente para mostrar o quão leviano e irresponsável foi a fala do vereador Zé Carlos aqui a semana passada, falando que eu estava construindo algo ilegal. Quero olhar dentro dos seus olhos, Claudino, e dizer que eu não tenho nada contra a sua pessoa. Quando eu trouxe aqui na tribuna, eu falava de acessibilidade. Eu fiz essa caminhada e eu vi a barreira de concreto que foi construída na calçada. Eu fico me perguntando, é até bom entender as pessoas que estão do outro lado, para entender quando a gente mexe com gente grande. Eu sou pequeno diante de você, você é grande, né? E só para ter conclusão, a gente viu uma cidade que foi retirada, ambulantes que vendia imbu, vendia alguma coisa na calçada, ambulantes que foram retirados, entulhos que são colocados na calçada e que recebem multa por conta disso. Quando eu falei, eu não citei teu nome. Veja como é interessante. Eu não citei seu nome. Um outro colega foi quem citou o seu nome, né, e fez menção ao cargo que você exerce. Eu não falei seu nome, eu não falei seu cargo. Apenas falei na questão da questão da acessibilidade. Ah, não, agora é o meu tempo. É a questão da acessibilidade e do muro que foi construído, né? Do muro que foi construído e posteriormente, após, alguém perguntou, Zé Carlos, 1,5 metro pode, qualquer pessoa pode construir na calçada e 1,5 metro pode colocar qualquer barreira de concreto. Tudo bem, aí eu não estava sabendo disso. Aí eu já faço, para as pessoas que estão vendo aí, se quiser colocar um muro de concreto, pode colocar. Pelo menos foi o que falaram. Mas eu não citei teu nome, eu não citei, nem fiz menção a você. Eu não tenho nenhum problema pessoal relativo à questão de você, da sua pessoa. Eu falei da questão da acessibilidade e da barreira arquitetônica, que muitos lugares, até citei outros lugares, que pessoas colocaram plantas e cercaram essas plantas em suas calçadas, e pedindo às pessoas de ir e de vir, relacionado a teu ódio, né, a tua palavra que foi mencionada, até porque eu conheço a tua personalidade, e eu também, da mesma forma, eu procuro segurar os animais que trabalham na mente, mas eu não tenho nenhum ódio a você, tá? Eu não tenho nenhum problema pessoal a você. Eu fiz menção apenas porque achei, na minha opinião, que era ilegal, porque, na verdade, uma barreira, colocar um muro de concreto em uma calçada é ilegal. Eu quero falar sobre essa calçada que tu falou da minha casa. Por incrível que pareça, essa casa que eu moro, esse apartamento, que é na Avenida Getúlio Vargas, ela segue um padrão todinho de calçada, que, por sinal, essa casa era do meu antigo sogro, eu não construí nada, né? Eu ainda fui presenteado por Deus de ter dado essa casa. Eu não construí, eu não fiz, a não ser uma reforma. Foi a única coisa que eu fiz. Mas ela segue todo o padrão. Não estamos falando de calçada, lá não está falando de calçada, lá tem um muro, né? Você deu visibilidade, né? Porque assim, as pessoas que ouviram nem sabiam o que estava acontecendo. Quem estava do outro lado apenas entendia que era um vereador que estava falando do muro, numa calçada, mas não entendia. Você fez questão da visibilidade e fazer todos esses ataques, até agradecer aos vereadores que me defendeu, mas eu aprendi que às vezes é melhor a gente perder, a gente perde para poder a gente ganhar. Entendeu? Então, sobre as suas palavras que você falou para mim, eu volto a dizer, e meu semblante deve provar isso para as câmeras, para todo meu ouvido. Eu não tenho nada contra, pessoal, você. Pelo contrário, eu apenas quis trazer aqui, porque a gente viu coisas aqui
que pessoas que estão vindo, como eu acabei de falar, pessoas que foram retiradas de uma calçada, porque estava vendendo alguma coisa, um embu estava vendendo alguma coisa em uma calçada, e aí qual foi o argumento? Está impedindo o ir e vir das pessoas. Né? Então, o muro que está lá, que foi colocado, foi deixado o quê? 1,5 metro. Quando fui colocado aqui, eu falei sobre fazer parede de concreto em cima da calçada. Senhor presidente, eu quero que siga o regimento. O advogado veio aqui, ele já desabafou, já me insultou. Para você, eu coloco meu coração de amor, meu irmão, porque eu vou sair dessa casa dizendo que eu não tenho nada no meu coração. Eu já tive alguma coisa contrária assim à pessoa. Mas ele já falou o que tinha de falar, eu já fiz a minha defesa, e que a gente possa seguir a nossa sessão.